Olá! Iniciamos aqui a primeira aula sobre matemática financeira aplicada aos financiamentos imobiliários. A relevância destas próximas 4 aulas é de grande importância para você, corretor de imóveis, pois é uma das partes mais fundamentais para a realização de uma transação imobiliária. Ter domínio sobre este tema faz grande diferença, uma vez que mostra sua eficiência e domínio de todo o processo de venda. E pode estar certo que o cliente reconhece muito mais seu trabalho e você fortalece sua posição de sucesso no mercado. Portanto, vamos lá! Ótima aula! Corretores, é uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre matemática financeira e qual que é a relevância desse assunto dentro dos negócios. Eu trouxe um dado para vocês que, de acordo com a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, SBPE, em 2022 foram financiados 713,25 mil imóveis, atingindo uma marca de 179 bilhões no ano. Esses números, eles são relevantes e expresso que mesmo diante de um cenário de elevadas taxas de juros, os financiamentos ainda continuam representando uma importante forma de angariar recursos para compra e construção imobiliária. Diante dessa perspectiva, é pertinente que os profissionais envolvidos nas negociações imobiliárias estejam atentos aos detalhes matemáticos de uma operação de financiamento, viabilizando uma orientação adequada para a economia financeira daqueles que vão fazer a compra imobiliária. Por essa razão, pretendemos trazer de modo prático questões relacionadas à taxa de juros e séries de amortização, que irão auxiliar a entender o dinamismo que envolve os financiamentos. Taxa de juros. A taxa de juros de um empréstimo, ela representa a remuneração exigida pelas instituições financeiras, expressa em um percentual. Nos contratos e simulações, elas geralmente são divulgadas em valores nominais e efetivos, conforme exemplificado a seguir. Juros nominais 12% ao ano. Juros efetivos 12,68% ao ano. Qual seria a diferença entre estas duas taxas? Na taxa nominal, a capitalização e o período não são coincidentes. No nosso caso apresentado, a taxa é descrita anualmente, mas a incidência dos juros sobre o capital ocorre de forma mensal. Nesse caso, para possibilitar a apuração do juro devido, devemos realizar uma transformação da taxa nominal anual com capitalização mensal para uma taxa efetiva mensal, bastando para tanto realizar o seguinte procedimento: dividir a taxa de juros pelo período correspondente à capitalização. No nosso caso, 12 dividido por 12, que seria igual a 1%, representando a taxa efetiva mensal. Capital. Em um empréstimo, representa o valor obtido para a realização do financiamento. Já no caso das aplicações financeiras, indica o valor aportado para receber a incidência da taxa de juros. Montante. Montante, em uma operação de financiamento ou aplicação financeira, ele representa a soma do juro apurado com o capital investido ou aplicado inicialmente. Juros simples e composto. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre capitalização simples e composta. No juros simples, a taxa incide sobre o capital. Por outro lado, na sistemática de juro composto, a taxa de juros incide tanto no capital como nos juros acumulados. Para exemplificarmos a aplicação desse conceito, suponha que você deseja aplicar um montante de R$100 por 12 meses em um investimento que rende 1% ao mês. Apurando o montante final pelo juro simples, basta realizar a seguinte operação. Juros. 100 vezes 12 vezes 1% igual a 12. Montante igual 12 mais 100 igual 112. No juro composto, por outro lado, a apuração deve ser diferente. Na tabela a seguir você conseguirá entender esse dinamismo. Veja a tabela e como se apuram os juros.
Perceba que no mês 2, por exemplo, os juros incidem sobre os R$ 101, que é exatamente a soma do capital com os juros acumulados do mês anterior. O movimento ocorre de forma contínua até o encerramento do fluxo. Nos financiamentos imobiliários, a incidência dos juros sobre juros ocorre somente em períodos de carência sem a reposição ou de inadimplência. De modo geral, os juros apurados acabam sendo liquidados no mês. Aqui se encerra a primeira aula. Qualquer dúvida, baixe esta aula e reveja quantas vezes vir necessidade. E compartilhe.